Está no ar o programa Café com Leite, com o Dr. Francisco Leite. Boa noite. Varizes, pé diabético, infarto, erisipela, veias varicosas, dentre outras, saberemos hoje como preveni-las e os cuidados que devemos ter. Doenças vasculares é o tema de hoje do programa. Nosso convidado, Dr. André Porto. Apoio Água Mineral São Geraldo, Laboratório Lamic, Azul Entulhos, Indústria de Pães Pão Nosso, Marmoraria Juazeiro, Cola Maluca, Juaço e Uniodonto. Boa noite, doutor André. É uma honra muito grande recebê-lo aqui mais uma vez em nosso programa, uma vez que o senhor já esteve aqui e muito nos enriqueceu, não só a nós que produzimos esse programa, a equipe que produz, mas acima de tudo aos nossos telespectadores. Razão pela qual o convite foi novamente lhe feito. Eu quero agradecer demais a sua presença e começar essa nossa conversa aqui perguntando para o senhor o que é uma doença vascular ou, de repente, como surgiu isso? Leite, um prazer grande estar aqui, uma felicidade grande estar aqui no seu programa. Da outra vez a gente já conseguiu trazer algumas novidades, alguns conhecimentos à população em geral. E a nossa função aqui é basicamente essa, nossa função aqui é informar, é tentar ajudar. Nem sempre se tem uma possibilidade de uma consulta médica com facilidade. Então, algumas dicas, algumas sugestões podem ser dadas, isso pode vir a ajudar realmente a população. Agora, quanto à sua pergunta, que é uma pergunta muito de como é que surgiu essas doenças vasculares, né? As doenças vasculares, Leite, é muito bem colocada porque essas doenças vasculares são doenças habitualmente do envelhecimento. Como? Ela vem de qualquer forma. Ela vai vir se a gente chegar até lá. Certo. Se a gente conseguir chegar, vai vir. Certo. Porque no passado as pessoas morriam muito cedo. Voltando até, pelo menos, a época de Cristo, quanto tempo em média vivia uma pessoa na época de Cristo? Vivia em média 20 a 30 anos no máximo. Então, a média de idade era muito baixa, a média de idade da população era sempre mais baixa. Vem-se vivendo cada vez mais. No começo do século XX, que não faz muito tempo para nós dois, as pessoas viviam em média 50 anos. As pessoas com mais de 50 anos já eram velhas. A gente vinha conversando sobre isso, né? Anos 70, chegavam a 60 anos. Então, agora, nos anos 2000, a gente já está com a idade média da população bem maior. No Brasil está crescendo cada vez mais. Se tem as pessoas vivendo até os 70 anos com relativa tranquilidade. Então, por causa disso, por conta desse envelhecimento das populações, as doenças vasculares vão se tornando cada vez mais frequentes. Isso implica dizer que é melhor tê-las e viver mais do que não tê-las, né? Com certeza, vão viver mais. E tem algumas coisas, a doença vascular são tratáveis, são doenças de tratamento, a maioria das doenças ao menos são de tratamento relativamente simples. São doenças que se pode tratar com medidas muitas vezes apenas tratamento clínico, apenas medicação, apenas se fazer caminhadas sempre. Aqui e ali um paciente usar uma meia elástica. Essas doenças vasculares, elas são originárias, assim, diria eu, pelo sedentarismo? Ela é originária, digamos assim, as perguntas são um pouco de forma diferenciada, mas seria ela por uma forma sedentarista? Pelo sedentarismo do cidadão? Eu concordo com você. Algumas doenças vasculares são não causadas diretamente, mas são agravadas pelo sedentarismo. Isso eu concordo. Porque as doenças vasculares são muito amplas. Existe um número muito grande de doenças vasculares. Às vezes chega um paciente no consultório, eu tive uma doença vascular há alguns anos. E eu digo, qual era? Não lembro, mas era vascular. Então é difícil para a gente saber exatamente o que foi que aconteceu com aquela pessoa. Porque é uma gama muito grande. Comumente, assim, no mundo profano, eu diria assim, quando se trata de doenças vasculares, se imagina logo os membros inferiores. É verdade. É verdade. É verdade. Concordo com você. Acontece isso com os seus pacientes? Acontece muito, até pela prevalência. As doenças vasculares são
mais prevalentes em membros inferiores. Isso eu concordo com você. Você tem um grande número de pacientes com doenças vasculares de membros inferiores. Existem também membros superiores, existem no corpo inteiro. Porque os vasos estão no corpo inteiro. Se a gente tem vasos no corpo inteiro, vai ter doença dos vasos no corpo inteiro. Né? E uma coisa interessante, só para a gente lembrar, para quem não assistiu aquele programa da gente de alguns anos atrás, a gente tem 3 grandes tipos de vasos. Nós temos as artérias que levam o sangue do coração até todo o corpo. Temos as veias que trazem o sangue de volta da periferia para o coração. E o sangue fica com essa circulação. Sai do coração pela artéria, volta do coração pela veia. Existe um terceiro tipo de vasos, são os vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos funcionam ajudando as veias a trazer o excesso de líquido que as veias não conseguiram trazer, voltam pelos vasos linfáticos. Também participam da circulação. Então, por isso que as doenças vasculares são tão extensas. Você tem doenças de artéria, da ida do sangue, doenças de veia, da volta do sangue, e doenças linfáticas, que é do excesso de líquido que sobrou nos tecidos e vai voltar, que também vai se acumular. Peço permissão aqui ao nosso convidado, Dr. André Porto, para falar também de saúde bucal. Por isso, a Uniodonto está com o programa Café com Leite. Um belo sorriso abre muitas portas. Pensando nisso, a Uniodonto instalou-se no Cariri, na rua Padre Cícero 418, ali pertinho da Praça Padre Cícero, para melhor lhe atender. Um ambiente confortável, com profissionais altamente preparados. A Uniodonto agora conta com 2 consultórios próprios e bem equipados para atender melhor os seus clientes, com conforto e segurança. O Uniodonto vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a sua saúde bucal. Por isso, faça já o melhor plano de saúde dentário do Cariri. Falo na Uniodonto. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-4137 e veja qual é o melhor plano de saúde bucal que cabe no seu bolso para você e sua família. Uniodonto Cariri. Doutor André, aqueles pequenos detalhes no nosso organismo, aquele pequeno foco de sangue, eu não sei se diria isso, mas aquelas pequenas manchas, elas são doenças vasculares? Normalmente não. Normalmente não, é interessante. A gente tem muitos pacientes, doutor, estou aparecendo uma manchinha, uma que a gente chama de equimose, popularmente roncha. Aquela ronchinha na pele apareceu, às vezes sem motivo. Tem gente que diz que é quando tem raiva, tem gente que diz que é quando não tem nada. Mulheres se queixam no período pré-menstrual aparecerem mais ronchas. Isso varia muito. Mas pode ocorrer por problemas vasculares? Sim, pode ocorrer. Mas assim, a maioria dos casos não tem relação com problema vascular. É um problema mais de fragilidade da pele, tipo de pele. A pele é mais sensível. Às vezes um pequeno toque, que para uma pessoa que tem a pele menos sensível não vai acarretar nada, para aquela pessoa que tem a pele muito sensível, aquele toquezinho já é suficiente para deixar uma pequena marca na pele que depois desaparece. Agora, só um detalhezinho. Quando essas eventuais manchas começarem a aparecer em locais que não sofram frequentes pequenos traumas, como por exemplo, estão aparecendo manchas no abdômen, aparecendo mancha na axila, são locais que você não bate, não toca em coisas, toca com a mão, toca com o braço, mas não, está aparecendo mancha no abdômen. Aí a gente deve começar a pensar que pode ser algum problema, que pode ser circulatório, de coagulação, que tem que ser investigado melhor. Aí vem a questão, aquela que é indolor. Não, está manchado aqui em algum lugar do meu organismo, onde não é fácil tocar, bater, digamos assim. É indolor, é só mancha. Devo deixar para lá? Não, acho que se for num local que não seja suscetível a traumas, começou a aparecer uma mancha pequenininha, foi um pequeno trauma, talvez um inseto que picou de noite, não vamos atrás. Mas se não, apareceu um aqui, outra semana, outra ali, tem que investigar. Tem que investigar. A questão de ser dolorida ou indolor? A dor vem muito com o tamanho. Às vezes as menores não produzem uma inflamação grande em volta dela, então a dor é bem menor. As maiores habitualmente produzem uma inflamação maior e vão ser mais dolorosas. Mais preocupante sempre. Mas assim, se aparecer em local incomum, é interessante ser investigado. Certo. Doutor, vem a insuficiência venosa. É aquela doença mais frequente vascular.
É aquela doença que 80% da população tem em algum grau. Que ela pode variar, desde aquelas varizes bem fininhas, na linguagem médica se chama telangiectasias, até varizes maiores, que vai crescendo como microvarizes, como reticulares, essenciais e por aí vai. Então, essa insuficiência venosa é a dificuldade do retorno do sangue. O sangue vai bem, mas não volta direito. Ele não volta por algum motivo. Ele não volta se as veias que o trazem de volta estiverem dilatadas, caracterizando as varizes. Ele não volta bem se as veias que o trazem de volta estiverem obstruídas, ocluídas, entupidas. Ou seja, ele vem, tem alguma coisa que está obstruindo a veia, ele não tem como voltar direito. Aquele nódulo que tem, por exemplo, na veia da perna, por exemplo, se eu sofrer uma pancada, aí a veia fica um pouco inchada, eu diria assim, Isso. no meu português. No Exatamente, está corretíssimo. Está corretíssimo. Né? Isso é motivo de preocupação? Não é motivo de preocupação, mas se essa veia ficar endurecida, não, a veia está endurecida, é motivo, não talvez uma preocupação maior, mas é motivo de se mostrar ao médico. Porque ela vai impedir a circulação. Porque ela vai impedir a circulação naquela área. E porque ela pode estar mostrando para a gente uma outra doença mais profunda. Por exemplo, aquela veia que endureceu, que os pacientes chegam muito, doutor, minha veia pedrou, ficou vermelha, endurecida. Aquela visível pedrou, mas será que lá dentro também outra veia não endureceu? O sangue não coagulou dentro dessa veia? Aquelas menores, né? Alguma veia interna, ou menor, de médio porte, médio calibre, pode ter também endurecido. Esse coágulo pode ter se estendido para uma veia interna, uma veia profunda, uma veia maior. Então, por isso que deve ser investigado. Quando a veia estiver pedrada, a veia endureceu aqui. Tem que sempre ser investigado isso. Doutor André Porto, aqui no programa Café com Leite, falando sobre doenças vasculares. Agora, se você vai construir ou é serralheiro, procure a Juaço, melhor ambiente para se adquirir ferro e aço no Cariri. Se você está pensando em construir ou reformar, não compre ferros para sua construção sem antes visitar o maior centro de vendas e distribuição de ferros do Cariri. Falo na Juaço Atacadista. Um lugar agradável, ambiente seguro, mercadoria à sua escolha, pronta entrega e com excelentes condições de pagamentos. Você só vai encontrar na Juaço Atacadista, que fica na Avenida Leão Sampaio, 2079, no bairro Lagoa Seca. Atendendo também pelo telefone 3571-8888. Visite o site juaço.com.br e faça já o seu orçamento. Juaço Atacadista, nosso produto é aço, nosso forte é você. Doutor, quando tem esse problema dessa veia endurecida do organismo, para a circulação do sangue, impede? Ou ele passa com dificuldade? A gente tem, as duas coisas podem acontecer. No começo, essa veia, normalmente o coágulo ocupa toda a extensão da veia. Naquela área, o sangue não circulará por aquele segmento de veia. Só que a gente nasceu com veia sobrando, felizmente. Então, sempre ao lado de uma veia tem outra. Se essa aqui está ocluída, o sangue normalmente passa por uma veia que está ao lado dela. A gente chama de colateral, está ao lado daquela veia e esse tipo de retorno acaba voltando. Né? O sangue acaba voltando. Esses fatos ocorrem geralmente nos homens ou nas mulheres? Olhe, ocorrem ambos os sexos. Primeiro ocorrem ambos os sexos. Mulheres são mais suscetíveis a esse tipo de problema, mas ocorrem em ambos os sexos. Doutor André, varize. Varize é um problema que essas mulheres, meu Deus, sempre reclamam, né? É verdade. Os homens têm, mas não reclamam. Né? O homem pensa que não tem. O homem tem menos, mas tem menos. Tem menos. Né? Tem menos. A média é de 1 para 8, um homem para 8 mulheres. Mulheres sempre tem mais. Mulheres, né? Um problema eterno nas mulheres. Problema eterno nas mulheres. Doutor, aquelas varizinhas, a preocupação da quantidade ou da espessura, porque muitas vezes tem uma veia, de certa forma, mais grossa, né? E outras que tem fininhas, mas em grande quantidade. Ambas são ruins, tanto do ponto de vista sintomatológico, tanto do ponto de vista sintomatológico quanto do ponto de vista médico, de doença em si. Por quê?
as varizes começam sempre pequenas, começam sempre finas, mas vão piorando progressivamente. E aí está um ponto interessante. As varizes, quando são tratadas cedo, são tratadas mais facilmente, são tratadas habitualmente em consultório, sem cirurgia, a grande maioria dessas varizes. Então, assim, o difícil são os pacientes que, não, deixa aumentar mais que eu vou, deixa aumentar que eu vou, deixa aumentar que eu vou. Esse é que é o mais difícil. Porque quando o procedimento a ser feito vai ser muito maior. Vai ser procedimentos sempre bem mais difíceis, mais agressivos, cirurgias às vezes. É tratada com medicamento ou tem que... Os medicamentos para varizes... Não, os medicamentos para varizes são mais sintomáticos. Embora que exista, às vezes, na mídia, circulando algumas propagandas de medicamentos milagrosos para varizes, que desaparecem varizes, etc., isso não é real. Infelizmente, não existem medicamentos que desapareçam varizes. Medicamentos... Só na microcirurgia? Não, às vezes até procedimentos de consultório. Não só microcirurgia, mas tratamentos a laser ou de escleroterapia, com agulhinha. Se consegue tirar isso. Agora, os medicamentos para as varizes, para a insuficiência venosa, são mais sintomáticos. Ou seja, eles vão tirar aqueles sintomas chatos de dor, cansaço, peso, mal-estar nas pernas. Os medicamentos melhoram muito isso. Agora, medicamentos que desapareçam varizes, ainda não tem. Ainda não tem. Doutor André Porto, aqui no programa Café com Leite, falando sobre os cuidados com as doenças vasculares. E agora eu vou convidá-lo a saborear a melhor água mineral do Cariri, água mineral São Geraldo. Você conhece, doutor? Conheço, né? As questões de servir agora. Só conversando sem saborear a água mineral não dá certo. Doutor André Porto, aqui no programa Café com Leite. Uma água, né, doutor? Com certeza. Obrigado. E agora eu vou preparar um café para o nosso convidado. Enquanto preparo esse café para o nosso convidado, doutor André Porto, vamos falar da melhor água mineral do Brasil, água mineral São Geraldo. 70% do nosso organismo é composto por água, por isso sabemos que ela é essencial para as nossas vidas. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região. É conhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. A água mineral São Geraldo, essa sim, é genuinamente juazeirense. E é com ela que eu preparei esse cafezinho para o nosso convidado, doutor André. Olha, desde a última vez que o senhor veio, esse café não tem nome, mas é saboroso, é delicioso. E as pessoas perguntam, tem café mesmo? Tem café mesmo. Tem café, né? Tem café mesmo, obrigado. Que bom. Vamos um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouco nós voltamos. Obrigado. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto.
Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento. E atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço. Nosso produto é aço. Nosso forte é você. Nesse intervalo, enquanto saboreamos um delicioso café ainda sem nome com o nosso convidado Dr. André Porto, aproveitei e também saboreei um delicioso pão da indústria de pães Pão Nosso. Se você costuma se deliciar no café da manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda melhor. Pão de forma, hambúrguer, hot dog, integral, dentre tantos outros com sabor inigualável, você só encontra na indústria de pães Pão Nosso. Faça já o seu pedido pelo telefone 35716313, indústria de pães Pão Nosso. Fica na rua Marcos José Rodrigues, na segunda etapa do Novo Juazeiro. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Doutor André, essas doenças vasculares, eu poderia dizer que são hereditárias? Pode. Temos hoje em dia já inúmeros artigos, inúmeros trabalhos científicos que mostram isso. Que boa parte das doenças vasculares são hereditárias. E isso tem, como eu já falei anteriormente, uma ligação muito grande com o envelhecimento da população. Mas sim, as varizes que você me perguntou ainda há pouco, são doenças caracteristicamente hereditárias, né? Para que as varizes aconteçam, existe uma base genética. Claro que alguns fatores ambientais, como aumento de peso, uso de anticoncepcional, gestações e o envelhecimento estão associados. Mas estão associados para pessoas que têm aquela tendência genética. Normalmente é uma herança materna, na maioria dos pacientes houve herança por parte da mãe, em alguns casos herança paterna, mas a herança paterna é 20%, mas frequentemente tem herança. Frequentemente. Doutor, a cor da pele, as pessoas brancas, as pessoas mais escuras, tem um diferencial para essas doenças vasculares? No caso das varizes, ela parece estar mais associada a brancos e negros, menos frequente na população de índios e populações orientais, mas ainda necessitam mais estudos para que haja essa comprovação. Voltando aqui para as varizes, quando uma varizezinha daquela ela é extraída ou ela é retirada? É extraída, né? Pode-se usar o termo. Ela sai outra do mesmo lugar? Não, isso é muito improvável. Muito, né? É muito improvável isso acontecer. No mesmo lugar, não é impossível. Se ela saiu toda, não deve acontecer exatamente no mesmo lugar. Próximo, sim. Pode acontecer próximo. Como eu falei no começo do programa, nós nascemos com veias sobrando, veias demais. Então, se eu tiro uma veia aqui, existe uma outra veia aqui, ao lado dessa. Que quando eu tiro essa, outra vai ter que suportar o sangue das duas, vamos dizer assim. Então, ela pode dilatar um pouquinho. Mas a mesma variz, que foi retirada completamente, aparecer no mesmo lugar, é extremamente infrequente. Doutor André, eu queria perguntar para o senhor um problema que eu já tive na minha vida, que foi uma doença chamada erisipela, né? É isso. Erisipela. É uma doença, eu diria assim, comum, ou seja, ela é de fácil cura? É uma doença frequente, recebemos muito no consultório, no período do começo da chuva, ela um pouco mais. É uma doença de tratamento inicial relativamente simples. É interessante. A erisipela, quando chega cedo ao consultório, o médico consegue diagnosticá-la precocemente, é uma doença de tratamento antibiótico relativamente simples. Quando o tempo passa ou quando as crises se sucedem, ela vai ficando cada vez mais difícil de ser tratada. A erisipela tem um detalhe interessante. Se o paciente fizer um tratamento correto,
e fizer as medidas preventivas após a crise de erisipela, o risco dele ter uma nova crise cai muito. Certo. Mas se ele fizer somente o tratamento naquela semana, naqueles 15 dias, e depois disso não fizer o tratamento preventivo de novas crises, ele pode ter crises sucessivas. E cada crise vai ser mais difícil de ser tratada, vai deixando até sequelas na perna do paciente, que é mais comum. Embora a erisipela possa ser em qualquer lugar do corpo, a erisipela de face, de braço, de mama, é uma doença que acontece onde tem vaso linfático, mas habitualmente, mais frequentemente, nos membros inferiores. Estão mais sujeitos a traumas, o cuidado é menor com os pés do que com as mãos, o trajeto linfático é muito mais longo, acumula muito mais líquido. Tem vários fatores que fazem com que as pernas sejam mais atingidas por essa doença. Mas o tratamento interessante, o tratamento que o paciente deve ter o cuidado após acabar o tratamento antibiótico, que é o começo do tratamento, é fazer o tratamento preventivo de novas crises. Não esquecer que tem a doença. Revisões periódicas. E revisões periódicas. Até que seja dado alta. Saúde, doença vascular, é com o doutor André Porto. Cuidados preventivos, exames preventivos, é com o Laboratório Lamic. O Laboratório Lamic, preocupado com a sua saúde e alinhado às inovações em análises clínicas, traz para a região do Cariri uma novidade até hoje só vista em banco de sangue. O Lamic é pioneiro em tipagem sanguínea por aglutinação em coluna. Lembrando também que o Laboratório Lamic dispõe seus exames através do site laboratoriolamic.com.br. Laboratório Lamic, Rua Padre Cícero 759, no centro de Juazeiro do Norte. Laboratório Lamic, excelência em análises clínicas. Um abraço a todos que fazem o Laboratório Lamic, doutora Socorro Cabral, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi. Um abraço a todos que fazem o Laboratório Lamic em Juazeiro do Norte. Doutor André, a erisipela, antes dela ser curada, digamos assim, mal curada, a erisipela mal curada, ela pode perdurar 1 ano? Assim, tomei a medicação... A erisipela em si, é interessante essa questão, porque a erisipela em si, ela é um quadro clínico específico das linfangites. Ou seja, linfangites é o quê? É uma inflamação dos tecidos dos vasos linfáticos. E a erisipela é um quadro clínico específico, que vem com febre alta, febre normalmente acima de 39, com calafrios, com linfadenomegalia, aquela íngua na virilha, que vem com, sobretudo, edema na perna inchada, hiperemia na perna vermelha. Então, quando junta tudo isso, a gente está diante de uma erisipela. As erisipelas são frequentemente autolimitadas. Quando o paciente tem uma imunidade que funcione normalmente, a erisipela, mesmo sem tratamento, ela melhora, espontaneamente melhora. Pode deixar mais sequelas, pode demorar mais lentamente, mas ela tem uma probabilidade boa de melhorar. Outros pacientes vão ter um quadro mais arrastado, quando a sua imunidade não é tão boa, tão eficiente. Mas ela pode demorar 1 ano, sobretudo no caso de outras linfangites. Porque a erisipela, ela é causada por uma bactéria específica, que é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Quando essa bactéria específica não está presente, estão outras bactérias, a gente tem inflamação do tecido linfático. Normalmente o Staphylococcus dá inflamações mais longas. Essas inflamações eu tenho há meses aquela areazinha da perna meio avermelhada, dolorida, que nem vai para frente, nem vai para trás. Nem melhora, nem piora, o paciente vai levando a vida. Essas normalmente não são caracterizadas como erisipela, são caracterizadas assim como linfangite, que é uma inflamação linfática que pode ter várias causas, normalmente por um micróbio, por uma bactéria, que é mais lenta. Porque esse streptococcus que eu falei é uma bactéria que se multiplica muito rápido. Então ela dá sintomas muito intensos. Mas ela tem a probabilidade de, em sendo mal curada, ela perdurar por um... Pode perdurar, as linfangites podem perdurar por um período de tempo muito longo. Podem perdurar por um período de tempo muito longo, concordo com você. Vamos tomar água? Vamos tomar água. Uma água. Água Mineral São Geraldo, aqui no programa Café com Leite, doutor André Porto, nos dando uma aula, uma verdadeira
consulta para você, telespectador, os cuidados que você deve ter. Afinal de contas, a prevenção é o melhor negócio, né, doutor? Com certeza. Com certeza. Uma água mineral São Geraldo. A prevenção, os cuidados antes de adoecer, sempre traz mais melhoras para as pessoas, né, doutor? Com certeza. Obrigado. Água mineral São Geraldo. E agora eu vou preparar mais um café com leite para o nosso convidado, doutor André Porto. Enquanto preparo esse café para o nosso convidado, doutor André Porto, vamos falar do melhor adesivo instantâneo do Brasil, Cola Maluca. Quem não possui aquele pequeno objeto que quebrou e você não sabe o que fazer? Fique tranquilo, chegou no Cariri o adesivo instantâneo Cola Maluca. Assim, você não precisa mais se preocupar com aquele pequeno objeto em papel, cartolina, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, metal ou qualquer outro produto. É só adquirir Cola Maluca e o seu problema está resolvido. Uma bisnagazinha simples com furo automático, uma tampa de proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, você só encontra na Cola Maluca. Por isso, procure nos melhores supermercados da região. Se ainda não tem naquele próximo da sua casa, é simples, é só ligar 0800 79 3330. Cola Maluca, adesivo instantâneo. Doutor André, mais um café aqui, eu faço questão de lhe servir. Obrigado. Café sem nome. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí. Obrigado. – 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento e atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Lembrando que vocês também podem nos assistir através do nosso aplicativo. Baixa lá no Google Play, programa Café com Leite. Lá você assiste todos os nossos episódios, dá a sua sugestão, vê a nossa agenda e nos conforta. Baixe o aplicativo no Google Play e assista sempre. Também através da internet, no site programacafécomleite.com.br. Acessa lá, manda a sua sugestão. Faça a sua reclamação, será sempre bem-vinda. A nossa produção vai analisar e será sempre bem-vinda. Doutor André, o diabético, é mais comum a pessoa diabética ter problemas vasculares? Pergunta muito boa e muito verdadeira. Com certeza que sim. Os diabéticos têm um risco maior de desenvolverem problemas vasculares e, quando desenvolvem, frequentemente são mais graves do que do paciente não diabético. A diabetes atua de várias maneiras, dificultando a circulação
em alguns locais do corpo, sobretudo nos membros inferiores, nos pés, nas pernas. Inclusive, esse diabético, isso implica dizer que o diabético, o portador da diabetes, ele não deve se preocupar apenas na glicose dele. Verdade, verdade. Leite, eu costumo dizer isso, que o paciente diabético deve cuidar dos seus pés melhor que das suas mãos. Porque o pé do paciente diabético é tão atingido por doenças que existe até uma doença chamada pé diabético. Eu ia lhe fazer essa pergunta, já. Porque é extremamente atingido. A gente vê com muita frequência na sociedade pessoas que foram submetidas a amputações por conta da diabetes, que é o maior grau de doença circulatória, que você tem que partir para um procedimento radical para curar o paciente de sua enfermidade. Doutor, o senhor está me dizendo que o paciente diabético deve frequentar com frequência, o médico vascular? O vascular, o endocrinologista, o clínico geral, com certeza. E, sobretudo, o paciente deve ter o cuidado de observar seus pés. Se ele não consegue ver, às vezes um paciente idoso não tem a flexibilidade necessária de observar os pés, alguém da família deve olhar os pés dos pacientes todos os dias. Todos os dias. Esse paciente deve após o banho, lavar os pés direito, enxugar os pés corretamente. Em caso de pés muito secos, usar um creme hidratante. Em caso de pés muito úmidos, pode usar um talco. Para manter o pé sempre bem equilibrado. Um pé muito úmido vai causar fungo, um pé muito seco vai causar rachaduras. Observar o aparecimento de calos, porque o calo frequentemente vai ser a porta de entrada da infecção. Esse calo cria uma rachadura, por essa rachadura entra um micróbio, que vai acometer um pé com doença circulatória. Quando o micróbio acomete o pé de uma pessoa saudável, as defesas do organismo da pessoa vão combater aquele micróbio. O diabético tem frequentemente problemas de imunidade, ou seja, defesas mais baixas, e ainda tem problemas circulatórios, ou seja, quando aquele micróbio entra no pé, não vai ter ninguém para combater ele. E ele vai fazer infecções sempre muito graves. Vai fazer a festa dele. Vai fazer a festa, infelizmente. Então, por isso que tem que se observar os pés. E o paciente, às vezes, não consegue observar. A família tem que ter esse cuidado. Observar os pés. E ao sinal de qualquer doença, qualquer coisa diferente. O pé ficou vermelho, tem uma rachadura no pé, tem um fungo, ficou branco entre os dedos, que é uma micose. Então, deve ser levado ao médico e tratado quanto antes. Quanto antes. Doutor, eu preciso pedir permissão ao senhor para dar um recadinho rapidinho. Vai construir, fazer acabamento na sua empresa ou residência? Marmoraria Juazeiro. Está construindo ou reformando e precisa de acabamentos com qualidade em granitos, com preços especiais e condições de pagamentos que cabem no seu bolso? Só a Marmoraria Juazeiro faz isso para você. Agora também com móveis planejados, a coisa ficou ainda melhor. A Marmoraria Juazeiro você vai encontrar o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis. Tradição e credibilidade. Você encontra a Marmoraria na Avenida Padre Cícero, 4442, que atende também pelo telefone 3571-1551. Eu falei, não esqueça, Joá Pedras Conceito, mais um empreendimento da Marmoraria Juazeiro. Aguarde. Doutor, geralmente é comum tomarmos banho, nos enxugarmos, mas entre os dedos, em especial dos pés, já que estamos falando dos pés, ficar úmido, natural. Eu não enxugo ali no meio dos dedos, né? Verdade. Devo ter esse cuidado sendo ou não diabético? Sendo ou não diabético, concordo com você. Sendo ou não diabético, sempre cuidado com os pés. Os diabéticos, muito mais cuidado. Mas o paciente não diabético deve, a pessoa não diabética, nem paciente, a pessoa não diabética, deve ter sempre cuidado. Não só com os pés, como com o corpo inteiro, né? A gente, às vezes... A probabilidade de adquirir uma doença pelos pés é maior. Com certeza. Está mais longe, é mais suscetível a traumas. A gente se corta mais nos pés, a gente traumatiza mais os pés. O calçado, às vezes, é inadequado. Certo. Voltando um pouquinho para o diabetes, se me permite, lembrar que o diabético deve usar calçados confortáveis e macios. Às vezes até com a palmilha de silicone ou conforme prescrição médica de palmilha.
porque qualquer calçado que seja duro por dentro, o diabético às vezes tem uma neuropatia, ou seja, ele não sente bem com os pés, o pé dele é meio dormente. Eu recentemente tive um paciente agora essa semana que estava com uma agulha dentro do pé e não sabia. Nossa. Não sabe nem quando se furou. Fizemos um raio-x e apareceu uma agulha no pé do paciente. Quando ele, não sei não, doutor. Estou com esse pé inflamado, não sei por quê. Então ele não sente. Muitas vezes não sente. E por causa disso ele usa um sapato, acha que não tem nada, e esse sapato machuca o pé. Ele não vê que machucou o pé, porque ele não tem cuidado com os pés, e essa lesão no pé vai agravando. Ele vai ao médico quando está com lesões, às vezes, muito graves. Então tem que ter esse cuidado com os pés diabéticos. O doente, o portador de hanseníase, ele também tem esse problema? Ele funciona exatamente como o diabético, porque ele também tem o que a gente chama de neuropatia. Ele tem o pé dormente. Tá certo? Esse pé dormente tem várias características médicas. É um pé que não pisa direito, é um pé que normalmente fica mais torto, pisa mais de um lado do que do outro, que facilita a formação de calos e que acaba por evoluir para doenças mais graves. Vou dar mais um recadinho para você. Azul Entulhos apoia o programa Café com Leite. Se você está construindo ou reformando e não sabe o que fazer com aquilo que sobrou da sua construção, seus problemas acabaram. A Azul Entulhos chegou para resolver esse problema. Remoção de entulhos com segurança e credibilidade com profissionais qualificados. Agora é simples. É só ligar para a Azul Entulhos, 988668444, de qualquer parte da região do Cariri, que a Azul Entulhos vai até você. Azul Entulhos contribuindo para um meio ambiente bem melhor. Doutor, o infarto, geralmente nós entendemos que é o coração. Tem, né? É um problema. Não, morreu de infarto, o coração ali, né? Verdade. O infarto é só originário, só acontece no coração? O termo é um termo eminentemente cardíaco, mas a doença, que é a obstrução, a chegada de sangue, acontece em qualquer lugar do corpo. Por exemplo, quando a gente tem uma obstrução de uma artéria que vai para o cérebro, que a gente chama de carótida, a obstrução dessa carótida, que vai levar a um infarto cerebral. Não é isso? Que é o que a gente conhece como acidente vascular cerebral, que as pessoas chamavam antigamente um derrame. Ainda se usa esse termo derrame. Né? Então, um infarto na perna, ou seja, quando uma artéria importante que leva o sangue para a perna é obstruída, vai levar um infarto na perna. A gente chama de isquemia nos membros inferiores. Então, assim, o infarto é um termo consagrado para o coração, mas a doença é em qualquer lugar que tem artéria. Pode ser no rim, pode ser onde tiver artéria, pode acontecer. Doutor André, geralmente quando nós temos assim a perna um pouco inchada, alguém coloca um dedo e fica aquele buraquinho, né? Está incomodando, está inchado. É verdade. É uma doença vascular? Leite, é uma boa pergunta. Veja só. O edema, que é o inchaço, que pode acontecer em qualquer lugar do corpo, ele pode ou não ser vascular. A gente tem várias causas para edema. O edema pode acontecer por problemas renais, problemas de fígado, problemas de coração, problemas reumáticos, problemas vasculares, obesidade pode levar a edema. Então, muitas causas para edema. Uma das causas é a causa vascular. Agora, quando a gente tem um edema que é parecido nos dois membros inferiores, ou um edema que de manhã está nos braços, de tarde está nas pernas, esse edema gravitacional, que sobe e desce, a pessoa, de manhã eu estou com o rosto inchado, braço inchado, mão inchada, de tarde, não, quem incha são as pernas. Então, esses edemas que são no organismo inteiro, normalmente não são de origem circulatória. Tem outras origens, pode ser cardíaca, como eu falei, coração, rim e fígado são as mais comuns. Embora medicamentos, tem muitos medicamentos que causam edema. Então, isso tem que ser investigado. O profissional, inclusive, deve sempre orientar quando o medicamento provocar essa reação, né? É verdade, embora que a gente tenha uma variedade muito grande de medicamentos, muitos provocam edema, muitos medicamentos. E às vezes provocam edema no percentual baixo da população. Mas isso provoca edema em 1% dos casos. Como a gente prescreve 100 pacientes, vai ter um com edema. Só que ele vai dar edema, pode dar dor de cabeça. Então, os medicamentos têm inúmeros efeitos adversos, efeitos que a gente não espera.
E se o médico for chegar para o paciente, olha, vou lhe passar um remédio aqui, mas ele pode dar isso, o paciente não vai tomar. Então o médico tem que ter essa consciência, claro, de dizer, sobretudo, qualquer problema, volte para mim que a gente conversa sobre a sua medicação, na revisão. Mas deve sempre o paciente fazer isso, né? O paciente tem que voltar. Isso a gente prega muito no nosso paciente. O paciente que recebeu uma prescrição médica, uma receita médica, deve voltar ao seu médico uma semana, 15 dias, para dizer como é que está com aquela medicação. Se melhorou, se não melhorou, se teve alguma reação àquela medicação. Porque às vezes o paciente é prescrito um medicamento de uso consagrado para determinada doença, o paciente tem uma reação alérgica, que é uma coisa pessoal do paciente. Não volto mais naquele médico porque o remédio não prestou, me deu alergia. O médico não tem como prever uma alergia a um medicamento. Então o que é que o paciente tem que voltar no médico? Doutor, tomei e tive alergia. Esse não passo mais, vou passar um outro medicamento para você, diferente daquele que não vai dar alergia. Então a gente tem muito isso. Às vezes o paciente recebe uma receita, não resolve o problema dele por algum motivo, às vezes até por falha de tratamento, ele não tomou direito, alguma coisa assim, e desiste do tratamento. Doutor, o senhor falou em medicamento e eu achei interessante essa pergunta que eu quero lhe fazer. O senhor me passou um determinado medicamento e quando eu cheguei na farmácia, o farmacêutico quer substituir, alegando que tem a mesma substância química. Eu devo adquirir esse produto ou eu volto ao senhor e pergunto? Idealmente, volta ao médico e pergunta. Por quê? Existem medicamentos, existe a lei dos genéricos no Brasil. Sim. A lei dos genéricos, que os laboratórios têm que se credenciar para ter aquele Gzinho na caixa. O laboratório fica obrigado a apresentar uma quantidade mínima do agente farmacológico, do sal, no comprimido, e o laboratório fica obrigado a fazer testes de compatibilidade para ver se aquele comprimido tem exatamente o mesmo efeito do remédio de referência, que é o chamado de marca. Então, assim, o remédio de marca tem o seu efeito já consagrado e garantido. O remédio genérico, ele se compara ao de marca. Existem outros medicamentos que não são genéricos, são similares, que às vezes não apresentam não fazem todos os estudos que aquele genérico para ter o Gzinho lá fez. Então, idealmente, se o medicamento fosse trocado, converse sempre com o seu médico. Sempre é bom fazer. Sempre é bom fazer. Trombose venosa. Doença? É comum? É uma doença vascular? É uma doença vascular. É uma doença comum na nossa sociedade. É uma doença que está ligada muito a internamentos hospitalares prolongados, a cirurgias, a hormonioterapia. A gente tem tido muito frequentemente pacientes que usam hormônios, sobretudo em mulheres que usam anticoncepcionais, tem vindo com trombose para a gente. Então, está ligada a inúmeros fatores. E é uma doença grave. A trombose venosa é uma doença grave. É uma doença que tem que ser tratada rapidamente. Porque a trombose em si, ela provoca muita dor, inchaço, mas a trombose pode se agravar. Se esse trombo, que é um coágulo de sangue, se soltar, ele pode ir no pulmão, fazer uma coisa chamada embolia pulmonar. E essa embolia pulmonar é muito mais grave. Evitar na minha prevenção uma trombose? Veja só, alguns pacientes que podem apresentar um risco elevado de trombose. Por exemplo, a gente tem famílias que têm um paciente com trombose e outro paciente com trombose. Então, essa família pode ter uma tendência às tromboses. Interessante que os membros da família façam exames. Existem exames de sangue, exames relativamente simples, onde se diagnostica uma tendência à trombose quando isso for comum na família. Então, esses pacientes que têm confirmado pelo exame uma tendência à trombose, têm que ter alguns cuidados. Não é isso? Cuidados em viagens longas, cuidados em cirurgias, para prevenir essa trombose. Um paciente que não tenha essa tendência familiar, um paciente que não tenha nenhuma razão maior para ter uma trombose, não necessita também ficar estressado. Será que eu vou ter uma trombose? Hoje eu vi isso.
Hoje eu vi de uma paciente, doutor, mas será que eu tenho um risco maior de ter trombose? Possivelmente não. A maioria das pessoas tem um risco normal da população. Todos nós temos um risco de tê-la. Mas a maioria das pessoas tem um risco normal, um risco, vamos dizer assim, suportável, que não precisa se fazer medicamentos. Até porque, como a gente começou anteriormente, todo medicamento vai ter algum efeito adverso. Então a gente não pode ficar tomando um remédio para prevenir uma doença que a gente nem sabe se tem risco para ela. Acaba sofrendo os efeitos adversos do medicamento. Doutor André, já que nós estamos falando, que eu toquei nesse termo preventivo, eu vou voltar lá para as varizes. Sim. Como é que as mulheres devem fazer para evitar as varizes? Eu quero, o programa Café com Leite quer ajudar as mulheres. Vamos lá. Prevenir varizes, né? Como as varizes são doenças de base genética, a prevenção do aparecimento dessas varizes é muito difícil. O que é que se deve fazer? O que se deve fazer é tratamento precoce e, em pacientes suscetíveis a varizes, tentar evitar os fatores ambientais que podem agravar. Ou seja, quais são eles? Aumento de peso. Se o paciente Esse é o principal. Aumento de peso hoje em dia, rapaz, a população cruel pra gente, né? A nossa alimentação mudou. A alimentação que nós tínhamos na nossa infância e adolescência era uma. O que hoje as crianças e adolescentes comem são outros alimentos completamente diferentes dos nossos. A vida que nós tínhamos menos sedentária, né, na nossa infância e adolescência, era hoje em dia a vida ficou mais sedentária por vários motivos. E o baixo peso é uma grande prevenção. A terapia hormonal. Frequentemente anticoncepcional, aumenta as varizes. Não causa diretamente, mas aumenta as varizes. Quem já tem vai aumentar um pouco, ficar mais grossa, vai aumentar de uma maneira geral. Então, assim, se puder usar outros métodos, melhor. Para aquela pessoa que tem a tendência, né? Pessoas que trabalham muito tempo em pé, a gente vê professores muito frequentemente, né? Usar uma terapia compressiva. Essa a gente não pode entrar em detalhes porque deve ser prescrita pelo médico. A gente vê muita gente chegando, não, eu comprei essa meia, comprei aquela meia, às vezes comprando na medida errada, na compressão errada, tem dor, tem complicações pelo uso inadequado das meias, porque foi uma compra espontânea. Então isso também tem que ser tratado. Meias elásticas, idealmente prescritas pelo médico, que sabe qual que vai prescrever. Doutor André Porto, cirurgia, cuidados com as doenças vasculares aqui no programa Café com Leite. Doutor, chegamos ao final, a produção está me reclamando ali. Olha, essa produção todos os dias, quando a coisa começa a tomar assim, nós começamos a tomar gosto na nossa conversa, a produção fica me reclamando ali que temos que parar. É uma pena, mas mais uma vez uma honra estar aqui. Muito obrigado. Eu fico muito feliz e espero que o senhor seja uma figura importante, frequente no nosso programa. Eu vou lhe incomodar mais vezes para que o senhor esteja sempre aqui, nos agraciando com essas informações maravilhosas, para que nós possamos diminuir ou termos os cuidados preventivos, que é a melhor opção, né? A sua mensagem foi muito, muito importante. A prevenção sempre é melhor que o tratamento. Então, prevenir é sempre melhor que tratar. Melhor que tratar. Rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento e atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso,
O Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. E agora eu vou para Caririaçu, vou para Missão Velha, vou para Barbalha, vou para o Caldas, Crato, Juazeiro, Norte, Sul, Leste, Oeste. Abraçar todos vocês que estão nos assistindo, dizer nosso muito obrigado pela sua calorosa audiência, dizer que pela sua paciência de nos assistir todas as noites aqui na TV Verde Vale e também no mundo através do programa cafécomleite.com.br. Aproveitar e abraçar também aquelas pessoas que nos cumprimentaram na rua, que nos mandaram um alô no WhatsApp, que mandaram uma mensagem para a gente através do nosso site. Muito obrigado pela audiência. Karina Dias, Armando, Cleane Araújo, Jocilma Ludgero, Elaine Rodrigues, Amanda Ferreira, Leninha Santos, Gislaine Neves, Gorete Lima, Elaine Fernandes, Vicente, meu irmão Vicente, e Cícero Leite, meus irmãos, obrigado pela audiência. Aqueles também que nos cumprimentaram pelo Facebook. Everardo Santos, Mazé Souza, Mana Silva, Thaís Bento, Vaneide Cardoso, Teógenes Brito, Luciano Amorim, Sueli Rodrigues, Silvana Gomes, Ronise Viana, Romeu Araújo, Rogério Machado, Rubens Machado de Sobral. Obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um tema, mais um convidado e mais informações para você. Um abraço a todos e até lá.